Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder saber de mais uma das redações lendárias que existe do Enem, eu vou aqui hoje analisar com vocês e dar uma explicação e também até dar uma olhada em como que foi a gloriosa redação que teve o hino do Palmeiras adicionado no meio de sua redação. O que acontece é que essa redação ela causou um alvoroço muito grande porque por muito tempo a gente teve alguns padrões de redação que faziam com que a correção pudesse escapar algumas coisas. A redação do Enem é uma redação muito popular que faz com que muitas notícias correm à solta, então é só você perceber que quando tem o período de correção da redação do Enem, vai ter político falando mal da correção da redação do Enem, vai ter também influenciador, vai ter também pessoas tanto da esquerda quanto da direita reclamando. Isso é uma coisa meio padrão, é uma coisa que realmente cai na boca do povo e realmente as pessoas reclamam. Mas essa redação, ela tem algumas coisas muito interessantes da gente poder analisar também, como até o próprio fator da correção. Então, aqui a gente vai ver como que ela é feita parágrafo por parágrafo e até mesmo também algumas coisas que a gente pode entender da correção do Enem. O tema de redação dessa redação foi o tema do Enem de 2012, ao qual tinha as específicas palavras: o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Também para poder facilitar a sua vida, você pode dar uma olhadinha tanto que vai ter do link dessa redação, quanto também dos seus motivadores dessa redação, no link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR aqui na tela também. E a gente começa com o parágrafo de introdução. A expansão do território e sua qualidade de vida elevada fazem do Brasil um país de refúgio de imigrantes. Fugindo de regimes autoritários, guerras e pobreza, os imigrantes vêm para o Brasil com o sonho de ter sua família em um local digno de se viver, ou seja, sem perigos e medos. Entretanto, o Brasil está em condições de receber estes imigrantes. O que vai acontecer é que uma das coisas que vai já começar a sinalizar o problema dessa redação são algumas questões que a gente vai ter tanto de ortografia quanto acentuação. O problema é que a gente, logicamente, tem esse problema que essa redação foi passada por vários lugares, então algumas palavras a gente consegue perceber que existe uma marcação de acento, como por exemplo a palavra refúgio, porque tem um ponto em cima da letra U e não dá para perceber que é um pingo, e quando tem a palavra país, parece que está escrito paz. Então tem alguns desses problemas, mas também alguns outros problemas, como por exemplo também o pobreza, os imigrantes vêm. Então esse E sem o acento circunflexo para poder marcar o plural. A gente tem esse ponto também que se tem. Bom, beleza, essa redação, ela apresenta o tema, ela apresenta uma problemática e ela não foge do tema de redação de fato. Então uma das coisas que já vai adequando ela a poder ser corrigida é essa separação por introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a gente vai chegar então pro ponto. E assim fica o parágrafo de desenvolvimento número 1. As capitais, praias e as maiores cidades são os alvos mais frequentes dos imigrantes. Porque quando surge o alvo verde imponente no gramado onde a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente e que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levada de vencida e mostrar que de fato é campeão. Por este, o principal motivo de invasão de imigrantes. Então aqui a gente já vê alguns problemas se a gente for ignorar essa parte do hino do Palmeiras, que é como existe uma certa confusão nos apontamentos que são colocados da recepção dos imigrantes. A gente tem que, de fato, essa redação, ela se organiza com algumas coisas explicando de como que faz para acontecer com que os imigrantes venham para o Brasil. Em um dos textos motivadores, se explica da situação de como as pessoas estão indo para as regiões do Brasil por conta de justamente ter os terremotos, assim como a gente também tem outros pontos colocados, como se colocam de que eles são expulsos e obtêm algum visto humanitário. Então um dos grandes problemas é o seguinte: ele se coloca como os imigrantes escolhendo que o local que as pessoas estão indo, sendo que o próprio texto motivador também coloca que as pessoas estão colocando que as regiões mais procuradas são São Paulo, Minas Gerais e Paraná. De uma forma geográfica, não são tantos lugares que se possuem praias, de fato, para as pessoas poderem morar. Podemos até entender pelo caso do que existe do Paraná e de São Paulo de ter uma costa litorânea, mas assim, é meio difícil a gente apontar realmente como essa argumentação sendo válida. Então a gente percebe que existe uma falta de leitura dos textos motivadores, como também uma forma também de estereotipação do que existe nos imigrantes, mas também até mesmo da parte engraçada, que é de como a pessoa consegue escrever certinho as palavras, como por exemplo tem do prélio, mas não consegue colocar a palavra Palmeiras em letra maiúscula, porque está se falando
nome do time e não das árvores. E assim fica o desenvolvimento número 2. Entretanto, existe também a defesa que ninguém passa, linha e atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, porque quem sabe ser brasileiro ostenta a sua fibra, fazendo com que muitos imigrantes se tornem escravados do século XXI. Aí a gente vai ter outro problema, porque assim como eu apontei também da falta de ortografia do que se tem do Palmeiras como letra minúscula, nós temos aqui a parte do que se tem do ostenta com a letra H, sendo que não, você não tem a palavra ostentar com a letra H, você coloca apenas com a letra O. E uma outra parte muito engraçada que se tem também é que assim, a gente tem aqui se colocando aqui, porque quem sabe ser brasileiro ostenta a sua fibra. Quando a gente tem aqui na canção do Palmeiras, a gente tem que é quem sabe ser brasileiro ostentando a sua fibra. Então, na canção do Palmeiras, nem existe essa parte. Então, a pessoa inventou essa canção. Então, a pessoa consegue ser tão palmeirense que ela erra a letra na parte da redação. Então, eu não sei o que é mais impressionante, se é a pessoa que tem a cara de pau de escrever isso ou a pessoa que é tão torcedor do Palmeiras que não consegue escrever. Mas aí também vem pelo ponto de como que realmente a pessoa é tão torcedora ou não é. E assim fica o parágrafo de conclusão. Portanto, o Brasil pode receber os imigrantes, mas necessita de melhores condições e empregos para essas pessoas. E dessa maneira, qualificando o emprego e, quem sabe, realizando o sonho de tantos que venham para cá, afinal, o Brasil é recheado por uma população digna de respeito e boas condições. A gente percebe que no parágrafo de conclusão realmente se dá uma forma de talvez uma tentativa de melhorar a situação, que não é que não se possa, mas que realmente tenha uma forma de conseguir fazer com que uma ação seja sugerida, mas não é uma proposta de intervenção completa. Se a gente for analisar também até mesmo a pontuação final, que é de 500 pontos, é uma redação que realmente se não se utiliza de todos os pontos necessários para poder fazer uma argumentação completa, mas ainda assim não é uma redação impossível ou que também ela é uma redação que deveria receber a nota 0 no que foi feita a correção naquele tempo. Agora, em entrevista, quando aconteceu toda essa reportagem e também do que aconteceu dessa escrita, a pessoa que estava escrevendo a redação ela já tinha passado em medicina e em um outro tipo de vestibular. Só que ele fez uma aposta com os colegas que se ele fosse passar no Enem, ele fosse fazer a redação, ele iria adicionar nos parágrafos intermediários o hino do Palmeiras com o mito de que os corretores não olhavam os parágrafos intermediários, então eles olhariam só o parágrafo de introdução, parágrafo de conclusão, que foi o que ele escreveu, e os parágrafos intermediários, que são os de desenvolvimento, ele só que escreveria o hino do Palmeiras para poder encher linguiça. A gente percebe então que na redação do Enem, até mesmo na explicação dos corretores, realmente de fato a nota 500 não é porque ele colocou o hino do Palmeiras, mas é porque nessa redação, de fato, não se ferem os direitos humanos, não há alguma coisa que faça com que fuja do tema de redação, assim como há uma divisão realmente dos parágrafos, mas o problema, mais uma vez, assim como eu falei, o Enem é um vestibular muito importante e muito famoso. Então, por conta disso, depois dessa polêmica que teve em 2012, assim como também nos anos anteriores, teve até mesmo aquela redação que escreveu para poder ensinar a fazer uma receita de miojo, meio que se estabeleceu que qualquer parágrafo desconexo faria com que a redação não tivesse mais correção qualquer. Então não é porque você recebe 0 porque você escreve, por exemplo, o hino do Palmeiras, mas é porque hoje em dia qualquer inclusão de uma parte de texto que não se discute a respeito do tema especificamente, ela faz com que a redação nem sequer seja corrigida. Então é por isso que hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Então não é que você vai receber 0, mas sua redação ela é anulada de ser corrigida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o que a gente tem da correção da redação lendária que colocou o hino do Palmeiras. Foi mais o que deu para entender como uma pegadinha do que realmente o aluno já tinha passado, não era tão importante, e que muitas pessoas levaram isso muito mais a sério do que deveria ser levado. Mas e você? Qual hino você colocaria? Eu realmente colocaria a música da abertura do One Piece na redação, sem problema nenhum nos parágrafos intermediários. E você, qual música você colocaria, ou qual hino você colocaria? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!